Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disto, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e lhes deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é uma pessoa para os outros. Ele nos dá uma lição que nós também temos que ser pessoas para as outras pessoas. Imagine esta cena. Na passagem anterior é a morte de João Batista. É aquela cena que Herodes havia feito uma grande festa e convidou os seus amigos e a moça, a filha de Herodíades, dançou e Herodes, embriagado, gostou, disse: eu darei para você metade do meu reino, peço o que você quiser. E a filha de Herodes foi falar com a mãe pediu a cabeça de João Batista. A cabeça foi trazida num prato e dada à moça, e ela entregou à sua mãe. E daí vieram os discípulos de João trasladar o corpo e o enterraram. Depois foram dar notícia a Jesus. Imagine a tristeza de Jesus pela morte, uma morte absurda, injusta, do primo João Batista. E daí Jesus disse: não, vamos pegar o barco e vamos para um lugar deserto e vamos orar. Porque Jesus estava com uma tristeza profunda. Ele queria ter um sossego e chorar. Certamente naquela viagem ele chorou bastante e entregou o primo a Deus. Ele queria ir para um lugar deserto. Quando chegou naquele lugar deserto, uma multidão tinha dado volta do lago e estavam ali. E a palavra de Deus diz: quando Jesus viu uma grande multidão, ele encheu-se de compaixão com eles. Ele queria um tempo para chorar, para descansar.
mas ele é uma pessoa para os outros. E ele começou a ministrar, a pregar a palavra de Deus e orar e curar. Cristo é uma pessoa para todos nós. E fique imaginando toda a vida pública de Jesus, o cansaço de ir de uma cidade para o outro. Não, vamos para aqueles outros lugares. É uma pessoa para as outras pessoas. E Jesus disse para aqueles discípulos, quando falaram que vai ter fome, manda embora todos eles. E Jesus disse, eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Por que vocês não oram? E maravilhas vai acontecer. Vocês amam esse povo, vocês têm que dar comida para todo aquele povo. Sim, é sua responsabilidade. Peça ao Pai. Você acredita que o Filho está com vocês? Vocês mesmos podem pedir coisas maravilhosas e certamente não entenderam. No fim, Jesus pegou os 5 peixes e os 5 pães e os 2 peixes e um milagre maravilhoso. E disse aqui, todos comeram e ficaram satisfeitos. Porque Jesus atende à necessidade das pessoas, mesmo que os discípulos não pediram, por exemplo, um milagre. E sobrou 12 cestos de pães e de peixes. O cristão vai deixar de lado a sua agenda para fazer a vontade de Deus, a agenda de servir as outras pessoas. O cristão não vai autopromover-se, mas vai promover o reino de Deus. O cristão vai ao encontro das necessidades das outras pessoas. O cristão deixa de lado o egoísmo. E o amor de Deus, a caridade, toma conta da pessoa para pensar nas outras pessoas. O cristão não promove seu reino, mas sim o reino de Deus. E não vive no nível de prazer, mas abraça a sua cruz. E vive uma vida de sacrifício, de doação, olhando para as outras pessoas, conectadas com Deus, para realmente ir ao encontro das outras pessoas. Nós olhamos para o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós dizemos, sim Senhor, eis-me aqui, eis nós servos do Senhor, e o nosso ministério tem que ser de amor, de doação, ajudando o nosso próximo. Se alguém me ama, abraça sua cruz e me segue. E não é fácil não, é difícil. Agora, existe uma força superior que vem sobre nós para nos dar força, para nos movimentar. E este é o Espírito Santo de amor. Ele pode ser a nossa alma, o entendimento dele, a vontade dele, os desejos dele pode entrar em cada um de nós. Porque o Espírito Santo coloca Jesus no centro, e esta força de Jesus é nosso motor. É necessário que todos nós sejamos adoradores. E quando nós com humildade estamos diante da presença de Jesus, diante de Jesus presente conosco, a vida dele, a força dele, o amor dele entra em nós e passamos a ser instrumentos dele. O Divino Espírito Santo nos ilumina para saber a vontade de Deus. O Espírito Santo é nosso guia. Jesus mesmo falou que o Espírito do Senhor está sobre mim,
e me leva a evangelizar, ajudar, cuidar as outras pessoas. A mesma coisa acontece com os servos e as servas de Deus, que não fogem da cruz, não tem aposentadoria para os servos e servas de Deus. O mais importante é de promover o reino de Deus e de amar e ajudar as outras pessoas. Jesus não fugiu da cruz. Quando ele disse, nós vamos subir para Jerusalém e vai acontecer a morte, e os apóstolos disseram, não sobe. Não, mas ele subiu para Jerusalém, ele não fugiu da cruz. E quando ele estava na cruz, e disseram, desce da cruz, Jesus, se você é Deus, desce da cruz. Não, estou aqui para o sacrifício, para doar a minha vida para as outras pessoas. Ele abraçou a cruz, e ele nos ensinar também a abraçar a cruz, não é? Doação generosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma grande lição para cada um de nós. Olha para a fome das pessoas, a fome física, mas olha para a fome espiritual. O povo está precisando de Deus. E a nossa igreja diz que todos nós temos que ser discípulos e missionários. Agora, o discípulo é como um mestre, não é? E o Espírito Santo vem sobre nós e nos leva fora do cenáculo, para a rua, para ir ao encontro. Os apostolados, muitos apostolados são difíceis e muito exigentes. E as pessoas corajosas, os missionários que têm um contato profundo com nosso Senhor Jesus Cristo, também vão naqueles lugares. Precisa de disciplina? Sim, muita disciplina. Porque a natureza humana quer descansar. Não vou sair de minha casa, é tão gostosa minha casa. Se alguém quer uma ajuda, vem na minha casa. O Papa falou para nós, não, sai, vai para as ruas, vai para as periferias, por causa de um amor extraordinário que vem. Somos mergulhados no amor de Deus, podemos ser tomados pelo amor de Deus e, consequentemente, como Jesus disse, vamos para aquelas outras aldeias, porque é necessário anunciar o reino de Deus. E a gente diz, mas eu não posso imaginar eu assim. Mas você lembra daquela palavra? Para Deus nada é impossível. Ele pode nos transformar para escutar a voz de Deus e dizemos, Senhor, o que devo fazer? Quero me submeter radicalmente uma entrega a você, Senhor, meu Deus. Eu quero seus desejos, sua vontade dentro de mim. E quando acontecem as coisas negativas e não sou compreendido, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Jesus não ficou na tristeza da morte. E ele certamente lembrou aquela imagem que os apóstolos falaram. Realmente, enterramos João Batista, mas ele estava sem cabeça. E a gente não sabe onde está a cabeça dele, não. E se ficar naquela imaginação, não convém. Jesus disse para nós, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Jesus permaneceu na presença do Pai e o Pai consolou. E talvez a ideia de que agora João conseguiu o seu prêmio, ele foi diminuído e Cristo cresceu, foi tirado do caminho, ele que tinha os seus discípulos. E agora imaginamos que os discípulos de João passaram para seus discípulos de Jesus. Como é possível ser pessoas cristãs para
os outros. Uma experiência de Deus. Temos que conhecer a palavra de Deus. E esta palavra orienta a nossa vida. E por causa desta palavra, palavras interiores vão surgir. Entendemos que Ele está no meio de nós. E nós nos convertemos para escutar a voz dEle. E passamos a ter palavras internas, que é confirmada pela palavra externa, a Bíblia, ou a igreja. O que nossos pastores estão nos dizendo. Por exemplo, a passagem do Papa. O exemplo do Papa, que parece que não descansava durante os dias que estava aqui. Você quer ser uma pessoa cristã do Senhor Jesus? Faça a sua opção. Diga, Senhor, reina sobre mim. Senhor, enche-me com o Espírito Santo para que possa ter a força para ser uma pessoa de caridade, de amor. Peça esta graça agora. Abaixe sua cabeça e faça sua oração.